Eu estive trabalhando durante a semana no texto de Isaías capítulo 40 e escrevendo o sermão, refletindo, aplicando ao meu próprio coração. As coisas foram tomando uma proporção enorme. Os desafios que me foram feitos foram grandes. E eu pensei, orando ao Senhor, Senhor, eu vou abordar somente 2 aspectos desse texto. Aí fui imprimir o sermão, tem quase 15 páginas aqui. Eu não estou falando isso para lhe assustar não, viu? É que aqui eu pensei, falei, Senhor, eu acho que eu vou trabalhar só um ponto dos 2. Misericórdia, a recepção de vocês é extremamente calorosa. Eu penso que vocês querem os 2 pontos mesmo hoje. Isaías 40. Nós vamos para os últimos versos, versículo 30. Aliás, eu preciso voltar um pouquinho aqui, versículo 27. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, leiam comigo, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Até aqui. Nos diversos setores da nossa sociedade, encontramos cada vez mais testemunhos de pessoas esgotadas, sem ideias, impacientes, sem criatividade. Um recorte de uma sociedade estrangulada e fatigada. Some-se a isto a descarga desumana de estímulo visual, auditivo, mental e até medicamentoso que nos é apresentada como uma espécie de proposta multivitamínica que precisamos para darmos sequência aos nossos alvos e planos e que julgamos nos trarão felicidade. E vamos confiando nos nossos próprios recursos, nas nossas capacidades de manobra, de superação, como se estivéssemos agindo sob o efeito de entorpecentes, viciados por chegar ao topo da conquista, do reconhecimento, e nem atentamos para o nosso esgotamento físico, emocional e para a nossa debilidade espiritual, até surtarmos. Quanto mais achamos que fazemos, mais andamos para trás, menos construções duradouras temos, nos sacrificamos por coisas, por sonhos e menos temos. Vamos perdendo a família e nem percebemos, vamos destruindo amizades, perdendo a alegria de viver. É como o caminho de um viciado em jogo. Quanto mais joga, mais perde. E quanto mais perde, mais joga, até não ter nem a roupa do corpo. É um boicote a si próprio, fantasiando que o prêmio virá na próxima rodada. É só esta vez, depois vou parar. E não se avança, e não há término nesta autodestruição. Por quê, irmãos? Porque estamos concentrados em nós mesmos. E porque nos deixamos iludir pela falácia de que nós podemos. Yes, we can. Que bobagem. Estamos cada dia vendo o filme da exposição do nosso fracasso, nos desviando do cerne da vida. Perdemos o endereço da nossa própria humanidade. Nem sabemos mais quem é esse ser humano que acha que pode dar um jeitinho em tudo. Que milenar engano. Nossos irmãos do passado também enfrentaram essa crise do depósito da confiança e da esperança na fonte errada. Aqui no livro do profeta Isaías, isto é exposto pelo Senhor. Usando o seu profeta,
em um tempo de grandes mudanças, com a morte do rei Uzias, no qual tanto Judá, o reino do sul, quanto Israel, o reino do norte, sofriam constantes ameaças de invasão. O Senhor levanta o seu profeta para advertir o povo quanto ao alvo de sua confiança, de sua segurança. O povo de Deus deveria enxergar o seu contexto de desafios políticos, sociais, religiosos, como uma grande oportunidade de crescimento na confiança em Deus. Porém, o reino do norte, Israel, preferiu fazer alianças com a Síria, contrariando o Senhor. Ademais de se aliar com a Síria, o reino do norte, Israel, decidiu atacar o reino do sul, Judá. O Senhor Deus, que não estava indiferente, nunca está, intervém, disciplina o reino do norte ao permitir a sua queda diante da Assíria, que era uma potência em expansão na época. E nesse cenário de tensão política, social, moral, espiritual, o que é que o reino do sul, Judá, que ainda havia permanecido fiel, deveria fazer? O que é que o povo de Deus, que havia permanecido, deveria fazer? Confiar no Senhor, sabendo que o futuro não estava nas mãos dos governantes, nem tampouco nas mãos das nações vizinhas, mas unicamente nas mãos do soberano Criador, do governador das coisas visíveis e invisíveis. Essa comunicação que Deus faz no livro de Isaías para o seu povo, e aqui no capítulo 40, tão visível: com quem me comparareis, diz o santo, destaca a incomparabilidade divina, enfatizando que só Ele é o único digno de temor e obediência, que o povo não deveria temer as ameaças dos outros homens, das outras nações, que Deus mesmo, Ele, o Senhor, levantaria o perfeito libertador do seu povo, cuja libertação excedia aquele tempo e aquelas circunstâncias. Capítulo 7 de Isaías diz isso claramente, até o capítulo 8, versículo 15. Esse libertador nós sabemos quem é, era o Messias. E é por isso que encontramos várias profecias messiânicas no livro de Isaías. A nível de estrutura, enxergamos nos 39 primeiros capítulos desse livro, o desvelamento do coração do povo. Capítulos 1 a 39, encontramos Deus revelando o coração do povo, revestido de pecado, na expressão do depósito de sua confiança, ora em si mesmo, ora na força das nações, um completo desvio do olhar para o Senhor. Mas Deus, em sua misericórdia e amor, chama o seu povo ao arrependimento, e também em amor, por amor, em razão da sua graça e bondade, respondendo à persistente recusa do povo em ouvi-lo, resolve disciplinar também Judá. O anúncio da disciplina é feito, indicando que ela viria por meio dos babilônios. Se eles desobedeceram o Senhor com medo dos assírios e decidiram fazer alianças com outros povos para enfrentar os assírios, o povo seria levado por um outro povo mais terrível que os assírios, os babilônios. Jerusalém seria invadida, o povo seria levado cativo para experimentar talvez o mais tenebroso cativeiro da história de Israel. É assim que o capítulo 39 chega ao seu desfecho, delineando as consequências da desobediência e as ações que se desdobrariam como resultado disto. Veja, Isaías diz a Ezequias, final do capítulo 39, ouça a palavra do Senhor dos Exércitos, versículo 6, eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías, boa é a palavra do Senhor que você falou. Tolinho do rei Ezequias, não? Pois ele pensava assim, enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Todo o esforço do povo
na confiança dos seus próprios recursos, fora nulo. Todo o tempo empreendido para os projetos, planejamentos de defesa, planejamento para as negociatas das alianças, tudo zero, saldo negativo. A decisão do povo em fazer do seu jeito e não do jeito de Deus resultou em dor, sofrimento, vergonha, exaustão. E o que é que nós temos aqui a partir do capítulo 40? As profecias acerca da disciplina se cumpriram. Os exércitos babilônicos venceram os assírios, se elevaram sobre os demais povos, Judá foi tomada, o povo foi tomado, o povo de Judá, muitos dos seus habitantes foram levados de fato, como Deus. 50 a 55 mostram a experiência final do cativeiro. Que palavra Deus deu a esse povo no final desse sofrimento? As dificuldades foram realmente grandes, o sofrimento intenso, mas Deus havia prometido que estaria com o seu povo mesmo ali, no meio do sofrimento. No cenário do cativeiro, Deus não rejeitou o seu povo. A disciplina não era sinal de rejeição de Deus, pelo contrário, era sinal do amor de Deus. Deus estava com eles, Deus era a força deles para a manutenção, para o cumprimento da promessa de que aquele sofrimento tinha tempo para acabar. A sua mão poderosa estava agindo em favor deles. Por seu intermédio se efetuaria a redenção do seu povo, as forças seriam renovadas. É isto que temos a partir do capítulo 40 até o capítulo 55, as promessas de renovação de forças, de um Deus que está presente e é a única força do seu povo, e o que o seu povo precisa é olhar para ele para enfrentar os mais diversos cenários. Duas necessárias perguntas deveriam acompanhar o povo e também são pertinentes para nós nesta noite. Quem somos nós? Quem é Deus? Todo o desenvolvimento do capítulo 40 responde essas duas perguntas. Com uma clareza impressionante. Observem, verso 6, parte B. Quem somos? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. Quem somos? Transitórios, como a flor que logo aparece de manhã e ao final do dia já secou, passou, assim é a semente humana. A erva seca, 7, e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Nós somos transitórios e nossas realizações são efêmeras. Quem Deus é? Versículo 15. Diz que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de balança, de pó na balança. Responde quem somos e quem Ele é, num texto só, no único verso. As nações temidas e que ameaçavam aquele contingente mundial, com grandes potências, são descritas como um pingo que cai de um balde, puf, como um grão de pó na balança. Quando criança, eu trabalhei com meu pai na feira. Meu pai era feirante quando eu era criança. Eu ia pequenininho, 7 anos, 8, ia para a feira ajudar papai. Não porque eu queria ir, mas porque minha mãe dizia que eu tinha que ajudar papai. Então eu ia para a feira. Ele vendia banana, vendia frutas, né? Farinha, como bom baiano. E eu ficava brincando na balança. E nas minhas brincadeiras na balança eu descobria que era possível enganar a balança. E tinha gente na feira que fazia isso. Então, brincando na balança, eu começava a pesar as farinhas. E ler esse texto me faz reportar a minha infância e a imagem tão clara da minha experiência de
ver um grão de pó, menos que o grão de farinha na balança. Assim são os povos e as nações diante do Senhor. Versículo, continuidade do 15: eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Tem aqui nada. Todas as nações. Diante dele todas as nações são como coisa que não é nada. Quem Deus é? Versículo 18: com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Olha como ele vê as nações que vocês temem. Com quem vocês devem e podem comparar Deus? Deus é incomparável, Deus é eterno, suas obras são grandiosas, a sua palavra é perene. 21, será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Quem é Deus? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna a nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o Santo. Até aqui ele está dizendo: olhem nessa linha horizontal, se há alguma coisa com a qual eu posso ser comparado, olhe para as nações, olhe para a criação. Aí então agora ele diz assim: agora levantem os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Olhem para os céus e encontrem os astros, eles também não podem ser comparados a mim, diz o Senhor. Eu fiz tudo, eu criei tudo, embaixo e em cima, as coisas visíveis e invisíveis. Com quem vocês vão me comparar? Por que essa pergunta está aqui, tão evocada, tão insistentemente declarada? Porque a resposta dela revela onde está o nosso coração. E o coração do povo de Deus, na ocasião, não estava nele. Versículos 15 e 16 diz que somos fracos e nossas obras marcadas por insignificância. Então, meus irmãos, considerando o contexto de fatigados, exauridos, esgotados, gente sofrendo, andando para trás, é vital a renovação das forças. E no que consiste o caminho da renovação de forças? O caminho para a renovação de forças consiste em considerar o trabalho incomparável do incomparável Senhor. Repita comigo isso. O caminho da renovação de forças consiste em considerar o trabalho incomparável do incomparável Senhor. Versículos 26 a 28 diz o que ele faz. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não... 26. Levantem os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido, ó meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Quem é
E o que fez, na verdade, este incomparável Senhor? Ele criou todas as coisas, tudo que há, criou por meio de sua palavra. Por sua palavra ele trouxe à existência o inexistente. Por sua palavra ele manteve, mantém e manterá. Por sua palavra ele corrige. Por sua palavra ele direciona, não só a natureza, não só preserva o cosmos, mas preserva e conserva o seu povo e dirige as ações, todas para o seu propósito, para a sua glória. Por sua palavra ele criou, por sua palavra ele sustenta, e por sua palavra ele continua trabalhando hoje. O seu trabalho é incomparável porque a sua palavra é incomparável, e ele trabalha por meio de sua palavra. Ao considerarmos que Deus está operando pela sua palavra, nossas respostas na vida são distintivas de murmuração, incredulidade, arrogância e por aí vai. A desobediência tem consequências, e Deus as revela em sua palavra. E mesmo assim, sabendo que a desobediência tinha consequências, porque assim havia dito o Senhor, o povo preferiu confiar no braço mortal do ser humano. Preferiu se proteger, barganhando com a nulidade dos seres mortais. E o saldo foi penoso, como já ouvimos. E não é sempre assim, irmãos. Quando preferimos ouvir todos menos Deus, não podemos esperar sucesso, bom êxito. Quando preferimos confiar nas nossas opiniões, ao invés de buscarmos em Deus, em sua palavra, orientação, o resultado é exaustão, nós nos exaurimos, vazios. Quando abarrotamos nossas agendas de atividades mescladas por insubmissão, idolatria, tentando transmitir suposta piedade, inteiro envolvimento com Deus. Mas eu vou à igreja, não, eu amo isso, amo aquilo, quando na verdade o que queremos no final é a promoção do nosso nome, o reconhecimento dos nossos talentos, o elogio pela nossa simpatia e o reconhecimento dos nossos relatórios. O resultado disso é que nós não podemos esperar outra coisa senão o esgotamento do ânimo, a falência dos recursos, pelo menos o escancarar dessa falência, a manifestação da correção do Senhor. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Talvez você pergunte agora mesmo: como eu poderia agir dessa maneira se eu conheço o Senhor há tantos anos? Como alguém dedica seu tempo, seu esforço, sua intenção no trabalho da igreja, pode fazer tudo isso e Deus está fora dessa orquestração humana? Como uma pessoa tão religiosa quanto eu, que quer o bem para as pessoas, pode ser tão manipuladora a ponto de camuflar minha idolatria com a máscara da piedade? Com uma máscara de piedade. Isso só acontece com quem não conhece a Deus, pastor. Será? Essas são boas perguntas, cujas respostas são encontradas no livro de Isaías também. No capítulo 1, por exemplo, encontramos as palavras do Senhor para o seu povo. Vá comigo ao capítulo 1 e observe que as intenções, os envolvimentos do povo no sentido religioso são descritos não como coisas boas pelo Senhor. No verso 2, esse envolvimento, esta participação, este coração é chamado de rebelião. Escutem, ó céus, e ouça a terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Aqui é rebelião. Versículo 3, ignorância.
O povo conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ignorância. Versículo 4: ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. O envolvimento religioso desse povo é descrito como doença. Versículo 5: porque vocês insistem em ser castigados, porque continuam em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo, desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A terra de vocês, olha como está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo. E o Senhor continua descrevendo, aí chega no verso 10, sabe qual a impressão? A impressão e o cenário, o retrato que o povo tinha de si mesmo: nós somos, legal, nós somos bons, nós estamos envolvidos nas sociedades internas, nós somos para toda a obra, nosso coração está aqui, trazemos até sacrifícios. Olha como é que o Senhor chama o seu povo, versículo 10: príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. De novo a palavra do Senhor, que cria, que ordena, que mantém, que corrige. O Senhor está trabalhando por meio de sua palavra. O Senhor avisou o seu povo por meio da sua palavra. O seu povo preferiu não ouvir a palavra do Senhor. O caminho para a renovação consiste em considerar o trabalho incomparável do incomparável Senhor, e o Senhor trabalha por meio de sua palavra. E aqui o Senhor chama o seu povo escolhido de sodomitas. O contexto é pesado, a palavra é pesada, o cenário é pesado, ofensivo demais para o povo eleito de Deus ser chamado de sodomita. Terrível, pois quem chama é o Senhor mesmo. Escutem a palavra do Senhor, povo de Gomorra. Jesus querido, misericórdia. Dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vocês comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Era culto isso aqui, gente. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia, já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os olhos. Sim, quando vocês multiplicam as suas orações, eu não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Isto é, as mãos revelavam o trabalho do coração. E a ideia aqui é para mostrar que esse povo tinha o seu coração tomado por toda a motivação que não era o Senhor. E muitas vezes nós nos atrapalhamos na lida do serviço do Senhor também. Nós nos dedicamos, nós não faltamos às programações, nós brigamos por objetivos, às vezes, não poucas, nos entristecemos com a falta de feedbacks,
Mas tudo isso às vezes não é para Deus. Esse povo comparecia ao culto, ofertava, entregava, apresentava sacrifícios. Isso requeria recurso, empreendia. Mas Deus diz: eu estou cansado disso. Quem sabe você que me escuta diz assim: ainda bem que eu não me envolvo com a igreja, eu não participo das sociedades, então eu estou liberado dessa palavra, né? Negativo. Porque a sua leniência, a sua negligência, a sua preguiça e o seu não envolvimento revela também o seu caráter contrário à vontade de Deus. Deus vai lhe corrigir, é uma questão de tempo. E no final das contas, depois de tanto trabalho, tanta dedicação, pela motivação errada, e nós não nos damos conta, terminamos cansados, esgotados, e não aguentamos mais. Por isso é comum no final de ano a gente ouvir dos irmãos assim: eu não quero mais saber disso, eu estou cansado disso, as pessoas são injustas, são ingratas, eu quero distância desse negócio. Cansa lidar com os pecados dos outros mesmo. Mas um movimento que a gente não pode deixar de fazer é: por que eu estou fazendo isto? Primariamente é para as pessoas. Porque se for para as pessoas primariamente, a gente vai faltar energia, a gente vai capitular, não vai nem terminar o ano do jubileu. Mas se for para Deus, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Pergunta honesta para o seu coração mesmo: é para Deus tudo o que você faz de verdade? O povo achou que podia manipular Deus, podia comprar Deus. Vamos levar um bom sacrifício para o culto. E Deus diz assim: vocês acham que eu sou tolo? Vocês podem levantar as mãos, eu vou fechar os meus olhos, não tenho nada com isso. Então, o poder do engano não pode ser desprezado. A capacidade do engano de gerar ídolos, algumas vezes são evidentes, outras vezes são camufladas, e precisará ser descoberta. A dissimulação do pecado da incredulidade, que é a mãe da idolatria, é tão ridícula que propõe que podemos ludibriar Deus comprando seu favor por meio do oferecimento de nossas ofertas, nossa religiosidade, enquanto contraditoriamente vivemos imersos no egoísmo, na infidelidade para com Deus, e o resultado é o esgotamento seguro. Agora volte comigo para o capítulo 40 e agora observe que assim como no capítulo 40, capítulo 1, Deus estava se dirigindo ao seu povo, portanto essa é uma palavra para crentes. Capítulo 1, no capítulo 40 Deus também está se dirigindo ao seu povo. E olha para o verso 1: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Esta é uma palavra do Senhor dirigida ao povo da aliança. Falem ao coração de Jerusalém, é o meu povo. Anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Ou seja, finalizou a disciplina, vocês vão voltar para casa, e a mensagem é de consolo. Ó Sião, Deus dirigindo ao seu povo, versículo 9: eis aí o teu Deus. Versículo 11: o Senhor é o pastor que apacenta seu rebanho, o povo é chamado de rebanho de Deus. Versículo 18: com quem vocês, meu povo, vão comparar Deus? Vão me comparar. Versículo 21: será que vocês, meu povo, não sabem
Versículo 25: com quem vocês vão me comparar? Versículo 27: porque você diz, ó Jacó, e você fala, Israel. Jacó é Israel para mostrar o olhar de Deus para o seu povo, aqui é referência ao povo de Deus, o povo da aliança, o povo remanescente, que havia entendido equivocadamente, inclusive, o cenário da disciplina. Sabe quando você está em viagem, numa rodovia à noite, e aí fura o pneu do carro, e aí você tem que encostar, parar o carro no acostamento, ligar o pisca, aquelas coisas todas de segurança. E aí uma estrada desértica, não passa ninguém, e aí quando passa alguém de longe, você começa a acenar pedindo ajuda, porque você, como eu, deve ser muito perito em trocar pneu de carro. Só que não. Sou um carro grande, então você não consegue trocar sozinho, e aí a pessoa passa de 160 por hora, aí passa outro, dá uma diminuída, olha assim e não te dá atenção, vai embora, e passa outro, e passa outro, passa outro, passa outro. A expressão do povo aqui no versículo 27, se queixando para Deus, é como a expressão de alguém que está no acostamento com a necessidade, e as pessoas passam e não lhe dão atenção, lhe dão de costas, de ombro, né? E o povo se queixava como se Deus estivesse desprezado a necessidade do seu povo, o sofrimento do seu povo. Deus me viu no acostamento e passou, nem me deu atenção, passou de largo. Olha, esta era a queixa que o povo fazia. Então Deus, que conhece o coração, confronta essa queixa, porque ela não era verdade. Versículo 27: porque então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido, ó meu Deus. Deus não se importa comigo, passou, não viu minha aflição, estou aqui esgotadíssimo. Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Então o Senhor mesmo evoca o seu trabalho para renovar as forças do seu povo. Deus chama atenção para o trabalho que ele faz, que ele havia feito, para instigar, revigorar o ânimo do seu povo. E como é bom voltar os olhos para o trabalho de Deus. Como é bom tirar os olhos de nós mesmos, dos nossos próprios recursos, das nossas supostas capacidades, e olhar para o trabalho de Deus. Este bom princípio não é novo aqui, não é a primeira vez que acontece aqui. Pelo menos o princípio ocorre outras vezes na história do povo, como por exemplo no livro de Lamentações, no cenário de tanta miséria, fome, terrível fome. O profeta, chocado com aquele cenário quase que desumano, de mortes, fome extrema, por conta do pecado do povo, ele recobra o trabalho de Deus ao dizer: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, e diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Para a renovação de forças, a gente precisa considerar o trabalho de Deus. Não é o seu trabalho, irmão, irmã, é o trabalho de Deus, é no tempo dele, é no modo dele e do modo dele. Quando nós desviamos o olhar disto, o resultado é a exaustão, a nulidade, o vazio do nosso trabalho. Então, aqui está um povo que sabia quem Deus era, o que Deus fizera, porém decidiu dividir o coração, confiando em outras coisas. E Deus, tão misericordiosamente, amorosamente, porque ama o seu povo, corrige por meio da sua palavra, usa instrumentos para a correção, e agora lembra ao povo a razão pela qual estava aquela condição acontecendo e o que iria acontecer logo mais: a libertação. Diante de tudo isso, é necessária a redobrada vigilância, para não desconsiderarmos que o trabalho incomparável é do Senhor, é pela sua força, é pelo seu poder, é pela sua sabedoria. O texto diz:
que a sabedoria dele é insondável. Quem pode conhecer e sondar, exaurir, esgotar? É sempre por ele, irmãos. É óbvio que encontramos a promessa de libertação e renovação apontada aqui para 2 tempos que mostram o trabalho perfeito e incomparável de Deus. Em um primeiro tempo, a Babilônia, que havia sido instrumento de Deus para a correção do seu povo, cairia. E caiu. O povo voltaria liberto para casa, para Jerusalém, conforme Deus havia prometido depois de 70 anos. A promessa se cumpre exatamente como Deus havia dito. A renovação da alegria, o consolo seria novamente experimentados. Tudo isso aconteceu, se cumpriu. Mas há um segundo tempo, na verdade é um tempo final, para o qual o primeiro tempo, a primeira libertação apontava. Que tempo final era esse? Deus libertaria seu povo por meio de um servo perfeito, que ele levantaria no decurso de sua obra redentora, e por meio deste servo perfeito, então, a renovação de forças que excedia o tempo histórico de Isaías, e excedia o pontual operar da libertação da Babilônia, alcançaria os eleitos de Deus e a reconciliação da comunhão com o Pai, por meio da obra perfeita desse servo perfeito, chamado em alguns trechos do livro de Isaías de mediador da aliança, meu servo Emanuel. Muitos anos depois, em que essas palavras foram registradas, um certo estrangeiro viajante estava lendo algumas passagens do livro de Isaías, precisamente capítulo 53. Só que ele não entendia absolutamente nada. Esse episódio está narrado em Atos capítulo 8. Até que então o servo do Senhor Filipe aproximou-se dele e apresentou-lhe o cumprimento da revelação, aquilo que ele não entendia. Quem era aquele sofredor? Descortinado na explicação de Filipe, e aquele que foi transpassado por causa das nossas transgressões, morto salvadoramente pelos seus, ressuscitado vitoriosamente, que obteve a redenção dos nossos pecados, que promoveu a renovação das nossas forças, é aceito pelo eunuco etíope. Ele precisou crer nesse libertador, e nós precisamos crer nisto para a renovação das forças, bem como nos arrepender dos pecados que cometemos quando nos desviamos de Deus, aqui dentro e aqui, para que caminhemos altaneiramente, superando as nossas próprias limitações, a nossa própria falta de recurso, a nossa total inabilidade. A gente precisa considerar o trabalho incomparável do incomparável Senhor. Considerando a expressão de vocês quando eu disse que iria tratar um ponto só, e aqui vejo nesse momento, eu resolvo parar por aqui. Mas como diz o filósofo que conheço muito bem, Ilan, só que não. Então nós veremos o ponto 2. Se a gente precisa considerar o trabalho incomparável do incomparável Senhor para a renovação de forças, a gente precisa confiar no caráter incomparável de Deus. Fique em pé. O caminho para a renovação das forças consiste em confiar no trabalho incomparável
do incomparável Senhor. Agora falem sozinhos. Misericórdia. O caminho para a renovação das forças consiste em confiar no trabalho incomparável do incomparável Senhor. Agora vocês sozinhos. Em segundo lugar, o caminho para a renovação das forças consiste em confiar no caráter incomparável do incomparável Senhor. Pode sentar, que o sono já foi embora, pode sentar. Volte comigo agora lá para o final do capítulo. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Oh, que coisa boa ouvir isso. Voltando para casa nessa noite. Ele fortalece o cansado. Que coisa linda. Ele fortalece o cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Vocês acham que o melhor da vida é ser jovem? Estar em plena forma, cheio de ânimo, pleno desenvolvimento? Deixe-me dizer uma coisa: os jovens se cansam, diz o Senhor. Vocês acham que a maior energia, o maior poder, o maior impacto está nos atletas, nos moços robustos, tipo assim? Não, tipo um grande atleta. Os robustos se fatigam também. Os jovens se cansam, e os moços de exaustos caem. Nós vemos no tempo da idolatria do shape, né? Então a busca, a procura pelas academias, eu fico perguntando se é realmente para o cuidado da saúde, etc, né? Eu, como sou um pouco ingênuo, eu quero acreditar que as pessoas estão cuidando da saúde e procuram as academias só por isso. Mas é evidente a idolatria do corpo nesse tempo nosso, né? Mas os fortes caem de exaustão. A força não está na juventude, não está no ser humano. É isso que o Senhor está dizendo, não está em vocês, porque vocês vão cansar, vocês vão se fatigar, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quando parece que não tem mais força, aí então lembra do espinafre do Popeye? Quando parece que, Senhor, me ajude, socorre-me, Senhor, não aguento isso, Senhor. Injeção de adrenalina santa, espiritual, força descomunal. E então, meu Deus, como é que eu pude dar esse sprint? Os jovens se cansam e se fatigam, mas quem confia no meu caráter, esse é o sentido de esperar no Senhor. Esperar aqui é a mesma ideia de confiar, é o mesmo sentido do verbo. Aquele que depositou a sua confiança no Senhor tem as suas forças renovadas. O Senhor está dizendo: confia em mim, eu sou quem eu sou. Suas forças são renovadas quando há crescimento no relacionamento comigo. Conheçam-me, cresçam na comunhão comigo.
Às vezes a gente está querendo fazer tanta coisa, a gente está atropelado com tanta coisa, e esquece do que é mais importante. Esquece de orar, de desenvolver vida na palavra. É reunião daqui, é compromisso dali, é agenda de lá, e 20 vai fazendo, atropelando, meio mundo de coisa, e esquece do que é essencial, vital: a comunhão com Deus, a oração, palavra. Esperar no Senhor significa desenvolver crescimento no relacionamento com Ele. Isso é esperar no Senhor. Não é sentar, cruzar os braços e dizer: Senhor, eu vou esperar aí alguma coisa que o Senhor vai mandar, viu? É crescer no relacionamento de confiança. É confiar. E confiança se adquire com conhecimento, com relacionamento. Então, meu irmão querido, você que está envolvido nas várias frentes da igreja, tem os desafios todos no seu trabalho, na sua família, aqui e fora daqui, fez muitos planos, a coisa te sobrecarregou. Deixa-me dizer, sem relacionamento profundo com Deus, você não vai subir com asas como águias, coisa nenhuma. Vai andar com a língua para fora, murmurando, exigindo dos outros o que nem você faz, impaciente, sinais de exaustão. E na exaustão a gente revela o coração da gente. Um monte de coisa feia aqui dentro. E sobe aquele cheirinho de vaso sanitário daqui de dentro, né? Horroroso. Confia em mim, desenvolva um relacionamento comigo. Esta não foi a primeira vez que o Senhor declarou essa verdade, não. Lá no capítulo 12 ele também disse isto. Naquele dia você dirá: graças te dou, Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Naquele dia vocês dirão, verso 4: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, anunciem que é excelso o seu nome, cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Isso é relacionamento, irmãos. Confie no Senhor, porque o Senhor é Deus, é a rocha eterna, e renova a força de quem está enfraquecido. Aí nós temos a figura, uma ilustração. Diz aqui: as águias, falando da renovação, apontando para a ideia do voo da águia. Sobem com asas como águias. A águia aqui é citada como exemplo de uma criatura que revela a criatividade e a sabedoria do Criador. Como todas as criaturas criadas por Deus estão lá revelando suas digitais, sua criatividade, sua sabedoria, como tudo criado, não é diferente com as águias, especialmente no que diz respeito ao tema da renovação. A ornitologia, que é o ramo da zoologia que se dedica ao estudo das aves, abrangendo diversos aspectos como a anatomia, comportamento, a fisiologia, a classificação, a distribuição, faz algumas observações importantes sobre a águia. Eu fiz uma pesquisa ornitológica. Por exemplo, as águias têm asas longas em relação ao tamanho do corpo, o que proporciona então uma superfície de sustentação significativa, razão pela qual é tranquilo para a águia planar. Essas asas fortes permitem que as águias planem por períodos longos, minimizando o esforço necessário para o voo. Muitas vezes ela não precisa bater as asas demanda mais esforço. Então, a complexidade da estrutura das asas lhe permite planar, lhe dá sustento e economiza energia. Porém, as penas das asas se desgastam. E as aves precisam de penas novas, saudáveis, para que elas mantenham a força no seu voo. Por isso, de tempos em tempos, as águias passam por um processo de troca de penas, chamado de mudas, ou muda. Durante esse período, elas se isolam e têm as suas penas velhas substituídas por novas. Esse processo, então, é vital para manter a saúde e a eficiência do voo da águia. Nesse tempo, então, as penas antigas
são substituídas por penas mais fortes, flexíveis, e o voo apresenta características muito mais dinâmicas e muito mais robustas. O que nós encontramos aqui? A expressão de dependência. Quando o Senhor cita a águia, a contínua dependência do Senhor para o crente na força providencial que Ele dá. Então a passagem destaca essa necessidade de aguardar no Senhor pacientemente pela sua intervenção. Isto é relacionamento, renovação, mudança se dá aqui nesse processo. Mudanças. As asas da águia simbolizam para nós aqui na aplicação a capacidade que Deus dá ao crente de elevar-se acima das circunstâncias. E quanto mais firmes e fortes as asas, as penas, mais vigoroso, mais alto é o voo. Confiar em Deus significa relacionar-se com Deus, desfrutar desse conhecimento, crescer nesse conhecimento. Isso provoca em nós transformações benditas. Coisas velhas são tiradas, coisas novas são colocadas, e nós tomamos um fôlego novo e seguimos adiante. Quem de vocês já não parou em algum momento da vida, refletindo sobre a sua vida e concluiu: meu Deus, eu sempre fiz desse jeito esta tal coisa, agora eu me dou conta que estava totalmente equivocado. Meu coração estava direcionado para outro lado, mas agora, Senhor, eu quero fazer diferente. Então, transformação, mudança, novo fôlego. Não é um exame para a prostração, para a desistência. É isto mesmo, eu sou essa miséria, olha só o que eu estou fazendo, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, sabe de uma, eu não vou me envolver com nada. Não, não é este exame para a prostração, é o reconhecimento, o arrependimento para a transformação, um serviço mais ativo, mais robusto, mais agradável a Deus. Esse é o caminho da renovação das forças. No tempo que vivemos, em que as pessoas estão sem forças, nem começou o ano direito, já tem gente esgotada. Na verdade, o ano nem terminou, né? Para muita gente, na verdade é uma sequência de atropelos só, e só vai adiando as coisas. Deus promete renovar as nossas forças, irmãos. Você está cansado já, meu irmão? Minha querida irmã? Está cansadinho? Está esgotado? Está cansado porque vai ficar quase 2 horas sentado aqui no banco, ouvindo o sermão? Já está cansado? Tem gente que pagaria a vida para ter o seu lugar e ficar nessa posição que você está. Os irmãos do Iêmen, por exemplo. É esse tipo de construção que a gente precisa rever. A gente tem que parar de idolatrar o relógio. Quem é Deus para nós? Aquele que renova as nossas forças. É o seu caráter que eu preciso conhecer. É bom ter comunhão com você, me encontrar com você aqui, que coisa boa. Mas não vale nada isso, nada mesmo, se eu não desenvolvo aqui minha comunhão com Deus. Minha comunhão com você vai ser interessada, uma comunhão interesseira. Estou com você interessado em alguma coisa, se eu não estiver afinado aqui em cima. Como é que está a sua vida de oração? Sua vida de devoção na palavra? Sua vida de testemunho das obras do Senhor para os outros? Se isso estiver vazio, você vai viver prostrado, esgotado, porque você não pode confiar nas suas forças, não. Quem sou eu e quem é você? Menos do que nada, olhando para nós mesmos. Então, a palavra do Senhor para nós nesta noite
é para confiar no caráter de Deus, nas obras do Senhor, que a despeito de nossa miséria, Ele enviou o libertador. É verdade que, olhando para tudo isso, eu posso concluir assim: Pai, meu Deus, o que seria de mim? E agora? Eu procuro fazer corretamente e fracasso. Eu não tenho dado conta dos desafios que tenho. São maiores do que eu mesmo. E agora? Graças a Deus que o Senhor, conhecendo tudo e todos, apresentou o plano perfeito, enviando o libertador como ser humano que conhece nossas aflições profundamente, aqui na pele, porque Ele as viveu intensamente e porque Ele as sofreu intensamente. A renovação é possível, ocorre num nível incalculável, porque Deus enviou o renovador das nossas forças, o renovo nosso. Então, eu, fraco que sou, pequeno que sou, olho para Jesus e Ele diz para mim assim: venha para mim, Samuel, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venha, tem lugar, tem guarida para você. Eu sacio a sua sede, eu lhe alento. Vem para mim. Jesus te chama nessa noite. Venha para mim. Deposite em mim o seu olhar. Deposite em mim a sua confiança. Jesus chama você que está esgotado nessa noite, aqui ou em casa. Jesus lhe chama nessa noite: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus te chama nessa noite. Vá a Jesus. Ele retirará o peso dos seus ombros, lhe dará graça para a conclusão dessa jornada. É a família que está pesada demais, são os embates familiares. Jesus te ajuda a carregar. É o seu trabalho, não está dando não está dando harmonia aí, o Senhor Jesus te ajuda a carregar. É você mesmo, suas queixas emocionais, sua incompreensão do mundo das coisas. Jesus te ajuda a entender as coisas. Vá para Jesus. Está esperando o quê? Corra para Jesus. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos orar. Nós sabemos que, Senhor, que ser discípulo Teu implica aprender de maneira transformadora, abandonando o passado, adotando um novo estilo de vida no Teu reino. Nós sabemos que somos fracos, ainda que muitas vezes não queiramos admitir isto nas nossas ações. Confessionalmente até não temos dificuldade em admitir, mas muitas vezes, por conta do nosso orgulho, nós queremos saber mais do que o Senhor, fazendo coisas que desagradam o Senhor, criando rotas que são diferentes das tuas, e nos cansamos, sim, nos esgotamos, não temos ânimo mais para nada. Perdoa-nos, ó Deus, não nos permitas chegar a esse nível, livra-nos do desvio, dá-nos o olhar bendito do Teu trabalho incomparável e dá-nos o olhar glorioso da confiança no Teu caráter. Ajuda-nos para que assim nossas forças sejam renovadas e nós cresçamos na comunhão do Senhor. Dá-nos mais paixão pela palavra, paixão pela oração. Ajuda-nos, Senhor, para que temamos mais o Senhor. Ajuda-nos a administrar melhor o nosso tempo, as nossas afeições, para que estejamos envolvidos apaixonadamente com as Tuas coisas e o nosso coração seja varrido
limpado, purificado pelas santas obras do teu Espírito santificador. E assim o teu povo seja renovado, tenha alegria, brilho nos olhos, coração queimando pelo Senhor e pela tua causa. E isto contagie outros. E nós nunca permitamos que os nossos desafios particulares sejam um impedimento para a realização da obra apaixonada para a glória do Senhor. Se há irmãos que se desviaram do curso e estão aqui, ouvindo esta mensagem, corrija o curso destes, transformando em nome de Jesus nesta noite. Aqueles que, todavia, nunca experimentaram de uma comunhão contigo e estão prostrados, tem tudo material, não tem nada real. Ó Deus, tenhas misericórdia e alcance-os. Nesta hora nós imploramos por estes, que eles cheguem à iluminação do conhecimento do Senhor. Pelo teu Espírito tenha os olhos abertos, Senhor, e corram para os braços de Jesus, teu Filho amado, no qual encontramos renovação espiritual, emocional, renovação em todos os aspectos. Pedimos estas graças, Senhor, confiamos no teu agir, em nome de Jesus. Amém.